Hoje a gente vai falar, então, sobre a resistividade, sobre essa parte da influência da temperatura. É um negócio que vocês já estudaram em física, e a gente vai ver isso lá. Vocês estudaram em física dilatação. A fórmula de dilatação nós vamos utilizar para a fórmula aqui de alteração da resistência por conta da temperatura. Olha que legal. O professor só mostrou lá a fórmula e como a coisa funciona. Aí nós vamos agora estudar a aplicação. Vamos estudar também sobre a associação de resistências e vamos falar aqui, vamos dar uma pequena introdução sobre resistências equivalentes. Então aqui, e aí entre esses tópicos aqui, vocês vão fazer alguns exercícios. Eu vou mostrar como é que faz e aí e abrir um desafio aí para o pessoal, tá certo? Então hoje vai ser bem interessante. Vamos embora. Certo. Então, eu estou deixando aqui como um resumo para caso vocês precisem lá ter pelo menos o resumo para poder estudar, tá certo? Mas no livro ele tem a informação completinha, com todos os detalhes. Então, tá aí, ó. Na maioria dos materiais, com o aumento da temperatura, né, isso vai culminar numa maior resistência. Por quê? Porque aumentando a temperatura, as moléculas elas vão vibrar mais. E com uma maior vibração, nós teremos mais elétrons livres. Certo? Por conta disso, aumenta a colisão de elétrons, por conta de não ter um aumento da diferença de potencial. Então, a gente aumenta essa colisão de elétrons e provoca... Então, isso provoca um aumento, um acréscimo aí da resistência à passagem de elétrons. Em alguns materiais, para ter essa variação, né, o aumento da temperatura, provoca uma variação muito pequena. E a gente usa essas propriedades exatamente para fazer um material condutor, ou fazer um material isolante, ou fazer algum outro tipo de material, ou semicondutores, por conta dessas características que ele possui. E como é que a gente calcula isso, né? É possível determinar, então, a nova resistividade desse material com essa fórmula aí que a gente tem de resistividade. A resistividade final vai ser igual à resistividade inicial, tá, na temperatura de 20 graus, vezes 1 mais o alfa. Esse alfa é o coeficiente de temperatura que cada material possui, vezes um delta θ. Esse delta θ nada mais é do que a diferença, né, a variação da temperatura, ou seja, o quanto que vai variar da temperatura inicial para a temperatura final. Essa é a variação de temperatura que a gente tem que colocar aqui. E eu tenho certeza que vocês já estudaram isso, essa fórmula aqui, com outras aplicações lá em física. Vamos ver alguns materiais aqui. Ó, temos alguns coeficientes de materiais que eles já possuem esse coeficiente já estudado, e nós vamos utilizar muito o do cobre e o do alumínio. A gente vai usar bastante ele, tá certo? O do cobre é 0,0039, ou, olha lá, usando notação científica para ficar mais tranquilo aqui, ó, 3,9 vezes 10 a menos 3. De novo, ó, o alumínio é 0,0032. Aí o coeficiente dele, ó, a unidade do coeficiente de temperatura é Celsius a menos 1. Ou seja, esse valor aqui é 0,0032 dividido por graus Celsius. Por isso que a unidade dele é graus Celsius a menos 1. Certo? Por que isso? Por que esse coeficiente é graus Celsius a menos 1? Vamos olhar a fórmula. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho uma variação de temperatura que é em graus Celsius. E eu estou multiplicando por um coeficiente aqui, ó, de temperatura do material. Então, esse daqui, que vai estar em graus Celsius, vezes um valor que está sendo dividido por graus Celsius.
Aí, com isso, eu consigo anular essa unidade de graus Celsius aqui, ó. Então, fica um valor que a gente chama de adimensional, ou seja, sem dimensão, sem unidade. O alfa vezes a temperatura fica sem unidade. Aí, esse valor sem unidade vezes, ó, porque aí depois eu vou ter uma soma e tudo mais, aí vezes a resistividade, que é ohms milímetros quadrados por metro, continua, então, em ohms milímetros quadrados por metro. Então, a gente consegue, em função da temperatura, anular a informação da temperatura aqui, ó, a unidade de temperatura, exatamente nessa multiplicação aqui, e conseguir com que a gente consiga calcular a temperatura, a resistividade final, em função da inicial com a mudança de temperatura. Basicamente isso. Bom, a gente tem outros materiais, o Constantan, o ferro, é um valor bem pequeno, o grafite, que é um valor negativo, olha só. O grafite ele é um material bem estável, ele tem a estabilidade aí, e aí por conta disso, o acréscimo de temperatura faz com que a resistividade dele, ao invés de diminuir, aumente. Então, para o grafite conduzir, a gente tem que baixar a temperatura dele. Bem interessante, né? Completamente diferente dos outros materiais. Aí, por conta dessas características, a gente consegue aplicar esse material em algumas outras aplicações, que vamos mostrar mais para frente. Bom, mas vamos fazer um exemplo, né? Como é que isso funciona? Vamos lá. Vamos determinar, então, a resistividade do cobre na temperatura de 50 graus Celsius, sabendo que na temperatura de 20 graus Celsius, a resistividade dele, a resistividade que foi calculada, é 0,0173 ohms milímetros quadrados por metro. Como é que a gente faz isso? Então, a gente sabe agora que a resistividade inicial é 0,0173, está aqui. Temos, então, o coeficiente de temperatura do cobre, 0,0039, ou 3,9 vezes 10 a menos 3. A diferença de temperatura, a variação de temperatura. Bom, a gente sabe que ela está aqui, ó. Essa informação está aqui. A gente precisa calcular ela a 50 graus, mas a gente tem a informação da resistividade inicial a 20. Então, essa variação aqui de temperatura é 50, que é a final, menos a temperatura inicial, 20 graus Celsius. Ok? E o que sobra ali na nossa conta é o ρ final, que é o que a gente quer encontrar. Então, a gente só aplica isso agora lá na fórmula. O ρ final igual ao ρ inicial, 0,0173, vezes 1 mais alfa, que é o coeficiente de temperatura, vezes a variação de temperatura. Simples assim. Joga todos os valores, e aí vocês sabem fazer essa continha, né? A gente começa resolvendo o parênteses aqui, ó, matemática muito, muito tranquila. Começa resolvendo esse parênteses aqui. Aí agora, pela ordem, a gente tem que resolver o colchete, mas dentro do colchete temos duas operações e multiplicação tem prioridade à soma, então a gente resolve a multiplicação, agora sim resolve a soma, e aí, né, fechando aqui o colchete, a gente consegue agora finalizar encontrando a nova resistividade. Então, ó, mudando, então, ó, saindo de 20 graus Celsius para 50, a resistividade vai de 0,0173 para 0,0193. Então, com isso, a gente consegue, aí a gente aplica lá naquela fórmula de resistência e consegue saber, então, qual é a nova resistência do material. A gente vai colocar lá para frente, vamos juntar os dois, né? Aqui é a unidade. Entenderam aqui como é que funciona? Dúvidas? Porque agora é a vez de vocês
determinar a resistividade do alumínio na temperatura de 70 graus Celsius, sabendo que o coeficiente de temperatura é 0,032 graus Celsius a menos 1, e na temperatura de 20 graus Celsius, a sua resistividade é de 0,0218 ohms milímetros quadrados por metro. Certo? É só pegar o valor, então. A gente sabe que a resistividade inicial, ρ0, é isso daqui, o que está dizendo que é na temperatura de 20 graus. Resistividade do alumínio na temperatura inicial. Está aqui, ó. 0,0218. Aí a gente pega o alfa aqui, ó, anota o alfa, que é 0,032 graus Celsius a menos 1. Anota a variação de temperatura. Qual é a nossa variação de temperatura? 70, né, menos 20. A fórmula está aqui, ó, é sempre essa daqui. Essa fórmula não vai mudar nunca. Resistividade final é a inicial multiplicado por 1 mais, é quase um cálculo de porcentagem, tá vendo? 1 mais o alfa que a gente tem, que é 0,032, vezes a variação de temperatura. Como esse alfa aqui é muito baixinho, a gente precisa colocar esse 1 mais aqui, senão ia pegar só a variação da temperatura. Certo? Bom, aí é só jogar lá na fórmula, que a gente já tem todos os valores. A gente tem φ0, a gente tem o alfa e a gente tem o delta teta. Então, basta aplicar aqui na fórmula. Aí, se quem está trabalhando com calculadora, consegue fazer isso bem tranquilo. É só digitar do jeito que está aqui. Na calculadora, ela não tem colchetes, mas ela trabalha com parênteses. Então, vocês podem colocar o parênteses 2 vezes. A calculadora vai aceitar. 0,0218 vezes. Aí, em vez do colchete, vocês abrem um parênteses aqui, ó. Parênteses. Aí coloca 1 mais 0,0032, aí vezes. Você vê que ela não calculou ainda. Por quê? Porque tem um mais aqui, eu apertei o vezes, então ela está esperando agora o outro número. Aí eu abro parênteses de novo, ó. Abro parênteses. Então, 70 menos 20. Fecha o primeiro parênteses, olha, ele já calculou. 70 menos 20 já calculou aqui, ó, 50. Fecha o segundo parênteses, ele já fez essa conta aqui, ó. Ele multiplicou 50, multiplicou por 0,032 e somou 1. Então, ele já resolveu os parênteses. E na hora que eu aperto igual, ele faz o resto da conta. Ok? Bom, e aí, mas para que serve isso? Esse estudo que a gente faz, a gente consegue saber agora as características de cada material, e de acordo com as características de cada material, a gente sabe agora, a gente tem uma ideia de onde aplicar esse material, entendeu? Por exemplo, o cobre. O cobre a gente sabe que ele tem uma baixa resistividade, mas ele tem uma alta flexibilidade. Ele é flexível. E por conta disso, e por conta dessa resistividade dele ser baixa, ele é um ótimo condutor. Então a gente usa ele na onde? Na fabricação de cabo elétrico. O tungstênio, ele tem uma baixa resistividade também, no entanto, ele tem uma alta temperatura de fusão. E por conta disso, Thomas Edison, lá atrás, usou o tungstênio para fazer o quê? O filamento da lâmpada incandescente. Lógico que não com toda a tecnologia que temos hoje, mas ele fez. E aí o pessoal só deu uma aprimorada, né, no trabalho dele, porque tudo vai aprimorando. Aí hoje, na verdade, não fazemos mais lâmpadas incandescentes. Ok? Não fazemos mais. A gente agora usa o famigerado LED.
Bom, aí a gente usa também os outros materiais, ó. Carbono, ele tem uma alta resistividade e aí um baixo coeficiente de temperatura. Aí por conta disso, por conta da sua alta resistividade, ele tem a variação dele na questão de temperatura, que é esse baixo coeficiente de temperatura aqui, a variação dele é muito pouca, mesmo tendo uma alta variação de temperatura. Por conta disso, ele é fantástico para a fabricação de resistores de baixa e média potência. Aí, resistores de alta potência, a gente usa outros materiais, como, por exemplo, o Constantan, e ele tem uma média resistividade e um coeficiente de temperatura praticamente nulo. Ou seja, a variação tendo uma temperatura muito alta, próximo aqui de transformar o Constantan em líquido, a resistividade dele ainda não muda. E esse é um material que é utilizado para resistores de média, resistores de baixa potência e média potência. No entanto, esse material aqui é um material mais barato que o Constantan. Aí, por conta disso, a gente tem esse resistor aqui que é mais barato, tem esse resistor aqui que a variação dele é muito baixa, no entanto, ele é bem mais caro. Certo? Aí a gente entra na questão de química, a qualidade dos materiais, é bastante estudado lá em química para saber como é que funciona isso. Química, você vê que a gente sempre vai, agora no início, a gente sempre vai circular ali em física, química, são nessas matérias mais, e matemática, né? A gente vai sempre ficar nessas matérias aí, o tempo todo. Só que agora com aplicação, pensando na aplicação, na usabilidade dessas matérias. Lá a gente só estudava, a gente estuda física, a gente estuda os princípios da física, mas sem aplicar isso. Não sei se os professores de ciência do SESI, eles mostram a aplicação. Mica, vocês conhecem mica? Tem uma alta resistividade, baixa resistência térmica, e ele funciona como revestimento de resistências de aquecimento. Por quê? Exatamente porque a resistência vai esquentar e ele não vai transmitir para a superfície externa dele essa temperatura alta. Então, dentro ali vai estar quente, mas fora vai estar tranquilo, você vai conseguir, teoricamente, colocar a mão. Isso aqui funciona como revestimento, é fantástico mesmo. Tem que trabalhar com luva, não pode ser luva de algodão, não adianta nada. Isso aqui é uma manta de mica, é bem legal, ela solta um pó danado por conta da estrutura dela. Plástico de alta resistividade e a borracha, aí por conta da sua resistividade, flexibilidade, eles funcionam com o quê? Como revestimento do fio. Por conta dessa característica deles, eles vão funcionar também como um isolante, então ele vai funcionar como um isolante aqui do fio de cobre. E para manter a flexibilidade dele, a gente conseguir fazer as curvas do cabo lá dentro do condutor, dentro do conduíte, do eletroduto, a gente consegue utilizar aí o plástico e a borracha, ou o compósito dos dois, ou apenas um. A gente vai estudar isso aí mais para frente. E temos também um outro material bem interessante, utilizado também na eletricidade, na área elétrica, o baquelite. Ele tem uma alta resistividade, só que a baixa flexibilidade dele. E ele funciona como um revestimento de dispositivos de controle, proteção, né, como os disjuntores. Então, aquela capinha ali da frente do disjuntor que funciona como proteção, que a gente olha que parece um plástico, é uma pecinha de baquelite, por conta que o disjuntor, na hora que ele desliga, por conta de curto-circuito, ele atua ali por curto-circuito, abre um arco elétrico dentro da caixinha dele ali. E ele, se fosse plástico, o disjuntor ia derreter. Então a gente usa o baquelite exatamente para ele não derreter ali, aquela peça dele ali não derreter. Parece plástico, só que não é.
ok? Bom, e aí agora vamos estudar, então, sobre a associação das resistências. Na associação de resistência, a gente tem que considerar, a gente tem algumas terminações que a gente precisa entender. Olha, a gente tem que entender que os terminais, quando falar em terminais, é os pontos ali que são conectados na fonte geradora. Na pilha, ou então na tomada. Esses são os terminais. A gente vai colocar ali os pontinhos e falar, olha, nesse ponto aqui vai ser aonde vai ter a geração, vai ter o local de tensão. Então, esses são os terminais. Esquece esse BF aqui. Os nós, certo? Os nós são os pontos que ocorrem entre uma interligação. É sempre que eu tiver no circuito mais de um caminho a percorrer, naquele ponto em que ocorrer a divisão, é o que a gente chama de nó. E eu vou explicar isso bem tranquilo para vocês. A gente vai explicar isso para vocês. Porção do circuito. É uma parcela do circuito. Então, sempre que a gente tiver ali um nó, né, que vai ligar ali os pontos consecutivos, a gente pode dizer que aquele ponto ali, aquela parte ali do circuito, a gente vai chamar de ramo, ou então de braço, ou porção do circuito, que é a parte onde ele vai interligar do circuito inteiro, né, dois pontos consecutivos. Normalmente, quando a gente tem a instalação em paralelo. Vou colocar aqui, vou mostrar isso aqui para vocês bem tranquilo. E malha é um conjunto de ramos que delimitam um percurso fechado. Ou seja, a malha nada mais é do que o circuito completo. O ponto fechado é que a gente chama ali de malha. Vou mostrar isso agora exatamente nessas associações. A gente tem 3 tipos de associação. Associação série, associação em paralelo, e a gente junta os dois para criar uma associação mista. Na associação em série, aqui eu tenho uma malha completa. Nessa malha aqui, a corrente elétrica sai dessa fonte geradora aqui, dessa bateria aqui. Aí lembrando que a gente está usando aqui o caminho convencional, certo? Indo do positivo para o negativo, lembrando que não é dessa forma que acontece, certo? A gente já estudou lá atrás. A gente sabe que a corrente ela vai do negativo para o positivo. No entanto, como a gente já estudou, a gente vai usar sempre o sentido convencional, ok? Então, a corrente sai aqui do positivo, convencionado, sair do positivo. Então, na hora que ela chegar nesse cara aqui, esse retângulo aqui, isso aqui representa um resistor. Ele passa pelo primeiro resistor, entra num ponto aqui, sai nesse segundo ponto, aí entra no segundo, ele não tem outro caminho para fazer, a não ser passando aqui pelo segundo, passando pelo terceiro, para poder chegar no negativo. Esse circuito aqui forma uma malha, aonde as resistências estão em série, ou seja, uma após a outra. Compreenderam isso? O caminho da corrente elétrica, aqui é único. Não tem variação aqui da corrente. Agora, no circuito em paralelo, olha só, essas mesmas 3 resistências aqui vai me dar caminhos diferentes. Olha, a corrente elétrica que sai da fonte geradora vai chegar até esse ponto aqui, esse ponto aqui é o que a gente chama de nó. Chegou nesse primeiro nó aqui, vai descer uma corrente que a gente chama de I1. A corrente total que saiu daqui, na hora que ele chega nesse ponto, vem um pedaço da corrente, vem aqui para esse resistor I1, e a outra parcela percorre por aqui, por esse ponto, que é a corrente total menos esse I1 aqui, ele vem para cá. Chegando nesse segundo nó aqui,
desce uma corrente I2. Ah, aqui deveria ser I3, na verdade. Não é I2, I2 não. É I2, I3. Por quê? Porque a corrente total menos esse 1 que está aqui. Aqui, ó, é essa corrente menos o I2 que está aqui, é o que vai passar para cá. Então, quando ele chegar nesse nó aqui embaixo, essas duas correntes se somam, voltando a ser a mesma corrente que estava nesse trecho aqui em cima, ó, vai ser a mesma corrente que vai estar entre esse nó aqui, ó, o nó 1 e o nó 2 aqui embaixo. Chegando nesse ponto, essa corrente 1 aqui, ó, ela vai se somar com essa corrente que está vindo para cá, ó, pelo resistor 2 e 3, virando novamente a corrente total que saiu da fonte, voltando novamente para a fonte aqui. Então, a associação dessas resistências em paralelo, tá vendo? É paralelo por quê? Porque gerou caminhos diferentes para a corrente elétrica. Uma aplicação bem tranquila para vocês entenderem isso. Isso aqui é muito usado, por exemplo, para a iluminação daquelas árvores de Natal. Os LEDs de árvore de Natal. Os pisca-piscas, né? Pisca-pisca, isso. Obrigado, Rebeca. Muito obrigado. Pisca-pisca. Bom, eles são ligados desse jeito aqui. Todos em série. Aí vocês... qual é o problema? Qual é o problema desses pisca-pisca? Um queima, os outros não É que funcionam. quando um queima, ele abre o circuito. Aí o caminho, a corrente não pode mais percorrer. A gente tem que, para resolver isso aí, vocês têm que encontrar qual é o LED, qual é o pisca-pisca que está queimado e fazer uma emenda ali, tirar ele, emendar o circuito para que ele volte a funcionar. E a corrente volta a percorrer pelos outros e o pisca-pisca volta a funcionar. Aí você volta a fechar o circuito e a malha fica fechada, a corrente elétrica volta a percorrer, sua árvore de Natal está salva. Dessa forma que está aqui, se um LED, se um pisca-pisca queimar, os outros continuam funcionando, porque se a corrente não passar por aqui, ainda tem outro caminho para ela. Ó. Ela pode vir por aqui ou por aqui, quer dizer, por aqui e por aqui, e aí ela se soma novamente, mesmo que esse R1 aqui esteja cortado, esteja fora do circuito. Então, ao invés de chegar nesse nó, dividir uma parte para cá e outra para cá, então simplesmente toda a corrente vai passar para cá, aí divide uma parte para cá, outra para cá, e se junta aqui, ó, voltando para a fonte. Por que não é usado desse jeito lá no pisca-pisca? Porque o fabricante achou que não é interessante. Para ele é mais interessante que quando queimar um LED, você joga tudo fora e compre outro. Não é maldade dele, ele só está usando conhecimento técnico. Por fim, temos uma associação mista. Aí, associação mista é quando a gente mistura tudo. Mistura série com paralelo. Vocês estão vendo o circuito inteiro aí? Na tela de vocês? Dá pra ver. Sim, sim. Ah, perfeito. Aí nós temos aqui, olha, R1 com R2. Interessante, ó, R1 com R2 está em paralelo. Por quê? Porque chegou nesse ponto aqui, então eu divido a corrente, uma parte para R1, outra parte para R2. Então, essa porção do circuito aqui, ó, está entre esses dois nós, está em paralelo. No entanto, ó, esses dois aqui, ó, eles estão em série com esse resistor. Por quê? Porque eles se dividem nesses dois caminhos, mas na hora que chega nesse ponto, tem que juntar. Então, toda a corrente aqui, ó, que veio para esse ponto, dividiu aqui uma parte, corrente I1 para o resistor 1, corrente 2 para o resistor 2. Na hora que chega aqui, ó, nesse ponto, elas voltam a se juntar do mesmo jeito que era aqui antes. Ó. Então, nesse ponto aqui, então, significa que se eu tenho um caminho só, virou novamente em série, um circuito série. Então, ele está, R1 e R2 está em paralelo, e essas duas resistências estão em série com essa resistência 5.
Quando chega nesse nó aqui, a corrente volta a ter dois caminhos. Então, essas resistências 3 e 4, elas estão em paralelo, mas em série com esse único caminho feito pela resistência 5. E aí a gente chama esse tipo de circuito um circuito de associação mista, porque estamos misturando resistências em paralelo com uma associação em paralelo, né, com associação em série. Como é que a gente vai calcular, então? Como é que funciona? A gente vai ver como é que funciona o cálculo da resistência equivalente de uma associação em série, em paralelo, e aí juntando todo mundo, associação mista. É bem simples a forma de a gente fazer os cálculos. Da associação em série é bem tranquila. Vou mostrar aqui para vocês. A gente simplesmente soma. Ok? Eu coloquei aqui a fórmula generalizada, né? A resistência equivalente é R1 mais R2 mais R3 de reticências Rn, para dizer o seguinte: é a soma de todas as resistências que tiverem em série. Se eu tiver 3 resistências ali em série, eu somo as 3. Tá certo? Se eu tiver 2, ó. Então aqui, eu tenho um terminal aqui, eu vou olhar esses terminais aqui, ó. Entre esses terminais, eu tenho 2 resistências, R1 e R2, em série. Então, como é que a gente faz o cálculo da resistência equivalente? Basta eu somar essas 2 resistências. Pego R1 mais R2. 120, o valor da primeira, 270, o valor da segunda. Então, essas 2 resistências aqui equivalem a uma única resistência, certo? De 390 ohms. Entenderam a questão do equivalente? É como se eu tirasse essas 2 aqui e colocasse uma única entre esses terminais, nesse valor de 390. Ele tem a mesma funcionalidade, a mesma característica, ou a mesma equivalência que esses 2 resistores aqui. Entenderam isso? Sim. Ótimo. Oh, perfeito. Como é que funciona? Aí, lembrando que na resistência em série, a resistência equivalente sempre vai ser maior que a maior resistência do circuito. Isso por motivos óbvios, né? Estou colocando os 2 aqui em série, ó, a maior resistência é de 270. O resultado do equivalente sempre tem que ser maior do que ele, porque a gente está somando as resistências. São motivos, eu diria o motivo aí é óbvio dessa colocação. Ok? Agora, na resistência em paralelo, ele tem um comportamento diferente. Agora, ele vai se comportar como se a resistência ela fosse se dividir entre elas. E aí vira uma fração, na verdade. Olha, para a gente calcular a resistência equivalente, é 1 sobre a resistência equivalente vai ser 1 sobre a primeira resistência, mais a fração da segunda resistência, mais a fração da terceira e assim por diante. Quantas eu tiver em paralelo. Então, o cálculo dela, quando eu inverto esse lado aqui da igualdade, eu preciso inverter esse lado aqui também. Então, fica 1 sobre todos eles. A gente pode fazer o cálculo, para quem não estiver acostumado aí com fração, pode fazer o cálculo começando desse lado aqui, ó. Aí soma todas elas de uma vez, soma todas as frações e depois inverte essa fração. Ou faz aqui de uma vez. Eu vou mostrar para vocês como é que faz esse cálculo aqui. E para vocês não deve ser segredo, aí todo mundo bem inteligente vai dominar aí bem tranquilo. Cálculo de resistência equivalente. Então, ó, tenho 3 resistências aqui. Cabe notar o seguinte, como elas estão... Vocês vão prestar atenção que, como eu tenho 3 resistências, a resistência primeira aqui é de 10 ohms, a segunda é de 25 e a terceira é de 20.
O que é que vai acontecer com a resistência equivalente? Como ela vai se comportar de forma fracionada, a resistência equivalente, ela tem que ser, o resultado dela tem que ser menor do que a menor resistência. Na série, o resultado da equivalente tem que ser, a resistência equivalente tem que ser maior do que a maior resistência, certo? No paralelo, a resistência equivalente, ela tem que ser, na hora que você fizer essa conta, para saber se você fez a conta certa, o seu resultado ele tem que ser menor do que a menor resistência. Ou seja, a gente tem que chegar numa resistência menor do que essa daqui, ó, que é de 10 ohms. Vamos ver? Então, a gente pega aqui, ó, resistência equivalente vai ser o inverso da fração de cada uma delas, da resistência 1, 2 e 3, porque elas estão sendo associadas em paralelo. Substituímos isso aqui pelos valores, então tem 1 sobre 10, 1 sobre 25 e 1 sobre 20. Como é que a gente faz essa conta? Já ouviram falar no famoso MMC? Já. Pessoal, serve exatamente para isso. A gente pega aqui, ó, 10, a gente tem que pegar um valor aqui embaixo dessa fração, para somar essas frações aqui, a gente tem que pegar um valor que consiga, que consiga ser dividido por todos esses valores. Ele tem que ser divisível por 10, por 25 e por 20 ao mesmo tempo. A gente usa o MMC. Bora lá. Lembra como é que faz isso? A gente sempre tem que dividir por números primos. Começando lá, todo mundo sabe que é número primo, né? 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, aí segue. Sempre começando do menor para o maior. O menor número que eu consigo utilizar aqui é o 2. Aí a gente faz a divisão. 10 é divisível por 2 e o 20 também é divisível por 2. O 25 não, então a gente mantém ele aqui e não faz a divisão. Aí, olhando esse conjunto, eu ainda tenho esse 10 aqui, ó, que é divisível por 2. Então, aplico o 2 ali de novo e faço a divisão. Agora eu tenho 5, 25 e 5, que não é divisível por 3, mas é divisível pelo número primo 5. Aí a gente coloca o 5 aí, faz a divisão, ainda consigo dividir o 5, repito essa operação novamente, chegando então que o nosso MMC vai ser igual a 100. 2 vezes 2, vezes 5, vezes 5, temos então o valor de 100. A gente pega esse valor aqui e joga lá nessa fração aqui. Então vai ser, é como se eu colocasse agora uma barra aqui embaixo, coloco 100, 100 dividido por 10, 10 vezes 1, 10. Então, essa fração equivalente aqui vai ser 10 sobre 100. Essa fração equivalente aqui, ó, 1 sobre 25, agora a gente vai mudar ela de base. Então, ela vai estar lá sobre o denominador 100. Então, eu pego 100, divido por 25, dá 4, multiplico por 1. Então, essa fração aqui vai ser 4, o equivalente dela é 1 sobre 25, é 4 sobre 100. E, por último, a gente faz a mesma coisa para essa daqui, ó. Eu pego 100, divido por 20, que dá 5, multiplico por 1. Chego na equação. Ó. Todas elas agora estão no mesmo denominador. Eu consigo agora fazer a soma dessas frações. 10 sobre 100 mais 4 sobre 100 mais 5 sobre 100, conservo o denominador e somo os numeradores. 10, 4 e 5. Esse 1 sobre 1 cento, é o equivalente de eu pegar essa parte de baixo aqui, ó, da fração e inverter ela, para mim tirar esse 1 daqui de cima.
Como é que a gente faz isso? Simplesmente passa o 100 para cima e mantém aqui o 19 para baixo. Então, esse é o equivalente aqui, ó, 100 dividido por 19. E 100 dividido por 19, dá 5, um número bem grandão, mas eu mantive ali com 4 casas, 5,2632. E lembra que a gente tinha falado no começo da conta? E, em paralelo, a resistência equivalente tem que ser menor, o resultado tem que ser menor do que a menor resistência. O quanto que isso vai dar, na hora, assim, depois de um tempo, vocês até acabam acostumando, falar, não, isso aqui vai dar tanto. Vocês vão ver que fica bem fácil. Mas a gente tem esse senso comum. Então, na hora que eu estiver colocando as associações em série, fiz a conta, deu um valor menor do que as 2 ou 3 resistências que eu estou somando lá, alguma coisa está errada. Coloquei em paralelo, fiz a conta, a resistência equivalente está maior do que qualquer uma das resistências, do que a menor resistência lá, alguma coisa está errada, a conta está errada. Então, é só refazer a conta, rever aí onde errou, para poder ter a conta da forma correta. Tá certo? Então, essa é a dica aí de como é que eu sei que a minha conta está certa ou não. É esse sentimento aí, de, em paralelo, resistência equivalente menor que a menor resistência. Em série, resistência equivalente tem que ser maior que a maior resistência. Agora, no circuito misto... uma dica aqui que é quando eu tiver 2 resistências só em paralelo, tem um jeito de fazer essa conta mais rápido. É uma dedução que a gente faz dessa equação aqui, ó. Resolvendo essa equação, a gente chega nesse resultado aqui, ó. R1 é a resistência equivalente, é a multiplicação dividido pela soma dos 2 resistores. Multiplicação dividido pela soma. E vocês vão ver que se os resistores forem iguais, vamos dizer que o R1 e R2, se eles forem iguais, vamos botar número. Se eles forem igual a 1, 1 vezes 1, 1. 1 mais 1, 2. Isso aqui vai virar 1 sobre 2. Então, a resistência vai ser o quê? Meio. Então, se eu estiver colocando resistências iguais em paralelo, no caso, 2, né? 2 resistências em paralelo, eu vou dividir pela quantidade de resistores que tem. R1 mais R2, então, o valor dele, se ele valer 10, o resultado aqui vai ser metade. 2 resistores de 10 em paralelo. A resistência equivalente vai ser exatamente 5. 2 resistores de 50 em paralelo. O resultado dele vai ser 25. Sempre metade. Essa conta aqui, essa conta aqui diz exatamente isso. Se a resistência em paralelo for igual, né, o R1 e o R2 for igual, eu simplesmente estou dividindo aquela resistência por 2. Né? Desse jeito, daria para fazer de 2 em 2. Eu pegar aqui o R1 com o R2, fazer em paralelo, aí o paralelo dele substituo por uma resistência equivalente 1, aí o resultado dessa equivalente 1, eu faço em paralelo com a resistência 3. Vamos chegar no mesmo resultado. Aqui é para fazer a conta de uma vez, mas você poderia fazer ela em 2 etapas. Talvez seja até mais rápido aí de fazer a conta daquele jeito do que fazer dessa forma aqui, tirando MMC e tudo mais. Dá para fazer também. Associando aqui, ó, de 2 em 2, para chegar no equivalente final. Aí a dica, pessoal, em vez de eu seguir daqui para cá, ó, o melhor é sempre do fim do circuito. Ó, eu vou olhar esses 2 terminais aqui, ó. Eu não tenho o fim do circuito aqui, ó, 3 com 2, aí eu vou associando eles do fim para o começo.
Aí eu pego esse 3 com 2 aqui em paralelo, substituo por um equivalente. Depois eu vou ter esse equivalente aqui em paralelo com R1, faço a conta, aí eu fico com um equivalente só de uma resistência aqui, que é o total. Essa dica é boa porque quando a gente fizer as contas com o sistema misto, vocês vão ver que ajuda bastante, vale a pena. Ajuda a gente na hora de fazer os cálculos sem errar. Vamos fazer essa conta aqui, vamos só ver a aplicação, né, dessa resistência da fórmula, aplicando essa fórmula aqui do paralelo com duas resistências. Eu tenho R1 e R2 com valores diferentes, onde o primeiro aqui, ó, lembrando que esse K vale 1000, ok? Então eu tenho aqui, ó, 1,2 K ohms, ou seja, 1.200 ohms, em paralelo com uma resistência de 680. Aí lembrando que é nessa conta aqui, como eles estão em paralelo, o valor tem que ser menor do que 680 para dar certo. Se der maior, a conta está errada. Aí é simplesmente fazer isso aqui, ó. A conta é a multiplicação dos dois resistores dividido pela soma dos dois resistores. Multiplico aqui um pelo outro, somo um no outro aqui, ó, 1.200 com 680, coloco embaixo, faço a divisão, tenho o resultado. Acabou. Sem enrolação. Simples assim. Então, a resistência equivalente aqui, ó, desses dois aqui, 434,0426 ohms. Ela é menor que 680. Nossa conta, né, aí teria que ver a matemática, mas a nossa conta está relativamente certa aí. Tranquilo até aqui? Ótimo. Bom, aí a gente tem agora uma associação mista. Na associação mista, a gente tem que aplicar os dois pensamentos agora. Ô, Maria Eduarda, tá cortando? Eu estou gravando, Maria Eduarda, e eu vou disponibilizar esse vídeo aqui no YouTube. Assim que terminar a aula, fique despreocupado, é que assim que terminar a aula eu já vou editar esse vídeo aqui com prioridade, disponibilizar lá no YouTube e mandar para vocês lá no grupo, tá certo? Esse aqui com prioridade. Olha só, eu tenho agora, ó, entre esses dois terminais, uma associação mista. Por que está mista? Porque esse R1, ó, só tem um caminho para ele. Mas na hora que chega nesse ponto, nesse nó, a corrente elétrica, uma parte vem aqui para cima, para esse resistor 2, a outra parte vem por esse resistor 3, aí depois eles se juntam aqui, ó. Aí vira o I total de novo, e aí só tem um caminho para passar por esse resistor 4, de 1.2, de 1.200 ohms, para chegar, para mim fechar a minha malha aqui no terminal. Fechar aqui o meu circuito. Essa aqui é uma associação mista. E como é que eu resolvo isso? Primeiro eu pego esses resistores aqui, ó, que estão em paralelo, transformo isso numa resistência equivalente, para ficar só um resistor aqui, ó, equivalente a esses dois, e na sequência eu somo todo mundo. É assim que a gente resolve esses circuitos em associação mista de circuitos. Então, a gente olha o caminho da corrente e deixa ele da forma mais fácil possível. Como aqui, ó, eu estou com eles em paralelo primeiro, então resolvo esse paralelo aqui, ó, para depois ficar todos os circuitos em série. Diga, Rebeca. Ai, desculpa, foi engano dessa vez. Não, sem problema. Como eu tenho só dois aqui, ó, em paralelo, a gente vai usar aquela fórmula mais simples, né? Pegar aqui a resistência equivalente é o quê? A multiplicação dividido pela soma. Então, pego 180 vezes 270 e divido pela soma de 180 mais 270. Chegando num resistor equivalente de 108. Então, esse circuito agora fica um equivalente
desse jeito aqui. Então, a gente troca esse paralelo aqui, ó, por um equivalente. Olha como facilitou a vida agora. Então, aqueles dois lá valem um resistor de 108 ohms. Aí basta agora, ó, como eles agora estão todos em séries, né, basta eu somar os três resistores. 560 mais 108 mais 1.200. Então, dá um resistor de 1.868. Então, esse circuito aqui, ó, complicado aqui, ó, pode ser substituído por um único resistor de 1.868 ohms. Um único entre esses dois terminais. Ou ele equivale a um único resistor de 1.868. Entenderam, pessoal, essa associação? Amanhã a gente faz exercícios de resistências equivalentes, séries e paralelas e mistas. Ok? Abraços.